Quarto vídeo da série do Training Montage. Vai recapitular aí o que a gente já passou, né, pessoal? Primeiro, já falamos sobre princípio de adaptação ao treinamento. Falamos sobre treinamento à base de níveis de estresse, né? O quanto de carga que a gente precisa acumular para estar desempenhando nosso papel aí em determinadas competições e o quanto de tempo que a gente precisa para se preparar para essas competições. Agora o assunto é como é que a gente consegue chegar nessas competições da melhor forma possível. E isso aí só é possível graças aos parâmetros fornecidos pelo software Training Peaks, pelo nosso mentor, novamente, John Fryer. Nós vamos falar então sobre as linhas de performance. Nos primeiros vídeos da série aí, eu acabei falando um pouco sobre esses parâmetros, essas linhas, né? A linha do fitness, da fadiga e da forma, mas falei de uma forma bem breve. A gente vai se aprofundar agora, porque agora eu vou mostrar para vocês como é que elas se comportam dentro de um gráfico de performance. E aí, depois que vocês entenderem isso, que aí sim a gente vai conseguir responder aquela pergunta lá do primeiro vídeo que eu fiz para vocês a respeito de como é que a gente consegue determinar o atual nível de condicionamento de um atleta. Eu vou repetir para vocês que, para mim, essa é uma das perguntas mais complexas aí da história dos princípios de treinamento. Muitos tentam, mas poucos conseguem responder para vocês com precisão como é que a gente consegue chegar, né, nesse raciocínio, nessa resposta aí. Mas a gente vai chegar lá. E com base em todo o conhecimento que eu venho adquirindo aí ao longo dos anos, eu posso afirmar para vocês que essas linhas de raciocínio, esses parâmetros aí desenvolvidos pelo Training Peaks, são de longe os parâmetros mais confiáveis que a gente pode ter hoje para basear uma preparação, um planejamento de treinamento para um atleta. Então vou começar falando a respeito da linha azul, a linha de fitness. A linha do fitness ela é muito importante porque ela leva em consideração o acúmulo da carga, ou seja, ela respeita a questão da frequência e da regularidade do atleta. Isso porque a linha fitness ela é o resultado da média de TSS, ou seja, do estresse, né, dos últimos 42 dias de preparação do teu atleta. Portanto, se você é um atleta, por exemplo, de final de semana, que treina 2, máximo 3 vezes no intervalo de 7 dias, provavelmente, fatalmente, vai ser muito difícil que tu tenha um nível de condicionamento, um nível fitness igual a um atleta com disciplina e regularidade para treinar todos os dias. Mas nós vamos fazer uma simulação aqui para entender melhor esse conceito e esses valores aí numa linha do tempo, né? Vamos tentar pegar aqueles números que eu apresentei para vocês nos vídeos anteriores a respeito de carga de treinamento semanal. Então, digamos que a gente queira saber o atual condicionamento físico de um atleta nas 6 primeiras semanas desse planejamento aqui. Lembrando que aqui cada barra significa uma semana, certo? E o número que está acima delas é o resultado do acúmulo de TSS, o acúmulo de estresse de cada semana daquelas ali que eu estou mostrando para vocês. Se o fitness é o resultado da média desse TSS, desse estresse, dos últimos 42 dias da preparação dele, somando aqui essas 6 semanas, a gente chega nesse resultado de 4.167 TSS. E esse resultado dividido pelos 42 dias é igual a 99. Então, esse atleta, nesse atual momento, ele tem um fitness de 99. E agora como é que a gente consegue saber a relação da métrica da fadiga? O parâmetro fadiga. A fadiga ela vai ser a média do TSS dos últimos 7 dias do treinamento desse atleta. Então, olhando para essa última semana aqui que ele esteve treinando, a gente vai pegar aquele valor ali de TSS e vai dividir ele por 7, pelos 7 dias, né? O resultado então vai dar 102. Então esse seria o parâmetro da fadiga dele naquele atual momento, tá? O valor de 102. E agora a gente começa a perceber qual o raciocínio que a ferramenta do Training Peaks começa a mostrar pra gente, né? Ou seja, onde que ela quer chegar com esses valores aí, não é verdade? Pois à medida que a gente começa a treinar e acumular treino,
A gente sim vai aumentando o nosso fitness, né, nosso condicionamento físico, mas ao mesmo tempo a gente também está aumentando os nossos níveis de fadiga, certo? E aí, quando isso aí acontece, com certeza o nosso rendimento para aquele atual momento vai cair. Isso porque a gente está acumulando fadiga. E aí, quando eu fiz aquela pergunta lá atrás para vocês a respeito do atual condicionamento de um atleta, como é que a gente descobre isso? Se a gente pensar em níveis fisiológicos, em termos de VO2 máximo, a gente não vai conseguir a resposta que a gente quer, né? Por quê? Porque esses fatores fisiológicos eles não levam em consideração essa questão da fadiga. Então, por exemplo, um atleta com níveis extremamente altos de VO2 máximo, a gente não vai conseguir uma representação atual dele em saber se ele está realmente em condição de competir bem, né, somente por aquele valor de VO2. Por quê? Porque esse valor ele não leva em consideração esses fatores da fadiga aí que eu estou mostrando para vocês. Ou seja, né, fora a ferramenta do Training Peaks, eu não vejo ou desconheço alguma outra ferramenta ou alguma outra referência que leve em consideração esses fatores da fadiga para a gente determinar o atual desempenho, o atual nível de condicionamento de um atleta pronto para desempenhar aí na sua competição. Mas ainda falta mais um parâmetro para eu mostrar para vocês, para definitivamente a gente responder todas as nossas perguntas com relação a esse tema aí. E esse aí é o parâmetro da forma, chamado também de TSB, ou seja, Training Stress Balance. E a nossa montagem do gráfico ela é baseada nesse parâmetro exclusivamente. Então, a forma, como já diz o nome do TSB de Training Stress Balance, ela é o balanço, ela é o resultado da subtração da fadiga atual do atleta pelo fitness atual dele para aquele dado momento, né? O resultado dessa conta, vai dar o nosso valor da forma. E esse valor ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Mas resumidamente, eu digo para vocês que valores negativos significam que o atleta não está provavelmente apto para alguma competição por causa dos níveis de fadiga dele, né? E valores positivos querem dizer que ele já está começando a entrar em condições de competir ou talvez esteja no melhor momento dele para participar de alguma prova. E aí, a gente olhando no nosso exemplo aqui, nós temos um valor de negativo de -3 para dado momento do atleta onde ele se encontra aqui no planejamento. Agora então vamos pegar todos esses dados aí, todas essas semanas, os microciclos e todas essas linhas de performance e vamos desenhar o nosso gráfico para ver como é que vai ficar. E tá aí, nosso gráfico de performance. Agora vocês imaginem ter que fazer todas essas contas, esses dados atuais de condicionamento físico, os dados de fadiga, porque na verdade esses números aqui eles mudam todos os dias, eles mudam diariamente. Então imagina o trabalho que seria fazer tudo isso aí. É muito complicado. E é por isso que eu uso o Training Peaks. Por quê? Porque obviamente com essa ferramenta esses dados eles vêm para mim de forma automática, né? Claro que para eu fazer o meu planejamento dentro da plataforma eu tenho que criar todas as minhas sessões baseadas em níveis de estresse, né? Aí sim esses números sim vão se transformar de forma automática e eu vou ter com precisão todo o estado atual do atleta em todos os momentos da preparação dele. Então, agora no nosso próximo vídeo eu vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer com esses números. O que a gente vai fazer de acordo com o planejamento geral, como é que a gente transforma esses números em informação para a gente poder passar para o atleta ou vocês entenderem melhor em que momento que vocês estão da sua preparação. Certo? Até a próxima então.